Boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem, né? Hoje a gente vai para nossa segunda aula de Direito Penal 5. Dentro dos crimes sexuais, o próximo crime que a gente vai analisar, então, a gente está dentro do capítulo dos crimes sexuais contra vulnerável. O próximo crime que nós vamos analisar é favorecimento de prostituição ou outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou vulnerável. Artigo 218-B do Código Penal. Peraí que tá passando um caminhão, tá, gente? Submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 anos ou que por enfermidade ou doença mental não tenha o necessário discernimento para a prática do ato, facilitar, impedir ou dificultar que abandone, quer dizer, facilitar, impedir ou dificultar que abandone a vida da exploração sexual, a vida da prostituição, né? A pena é reclusão de 4 a 10 anos. O parágrafo 1º, ele vem com a questão da finalidade econômica, então se o crime for cometido com finalidade econômica, aplica-se multa. O parágrafo 2º, pessoal, ele traz uma figura equiparada, que ele fala assim, ó, incorre nas mesmas penas quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18 e maior de 14 anos na situação do caput. Então, sobe a descrição para analisar, você vai lá no caput do artigo, analisa e conjuga com esta situação, que agora ele está colocando junto aqui no rol de sujeitos passivos de vítima, os que têm idade de 14 até 18 anos, tá? O parágrafo 2º também vai incorrer nas mesmas penas o proprietário, o gerente, o responsável do local onde se verifique as práticas do caput do artigo. E o parágrafo 3º, ele vem para dizer para a gente assim, ó, um efeito obrigatório da condenação, que é, no caso da condenação do proprietário, do gerente, do rol que está no parágrafo 2º ali, inciso 2, constitui efeito obrigatório a cassação da licença de localização e de funcionamento do estabelecimento. Então, como que funciona este crime? Continuamos protegendo a dignidade da pessoa vulnerável, sexual de vulnerável, que é submetido, induzido à prostituição ou à exploração sexual, tá? Ou ainda que tenha facilidade de acesso nessa prática, ou que é impedido ou dificultado o abandono. O que é isso? Isso tudo que eu disse para vocês é a objetividade jurídica desse crime. Pode ser cometido por qualquer pessoa, o sujeito ativo é qualquer pessoa, então ele é um crime comum. O sujeito passivo deve ser pessoa que esteja com menos de 18 anos, entre 14 e 18 anos, ou pessoas especiais, portadoras de alguma enfermidade ou deficiência mental. Por isso, eles não têm um entendimento e não conseguem se determinar de acordo com esse entendimento da prática do ato, seja ele homem ou mulher. Se a pessoa foi maior de 18 anos e tiver o discernimento, então não tiver a enfermidade, não for especial, não tiver doença mental, a gente vai ter a configuração de outro crime que nós veremos mais à frente, que é do artigo 228 do Código. Temos um tipo misto alternativo, né, que ele tem crime de ação múltipla, é um crime doloso, tá, não tem uma finalidade específica. Consumação e tentativa, como funciona? Nas modalidades submeter, atrair, induzir e facilitar, consuma-se no momento em que a vítima passa a dedicar-se à prostituição de forma constante. Então, ela fica à disposição de clientes, mesmo que não atenda nenhum, tá? Na modalidade impedir, dificultar o abandono, o crime se consuma no momento em que a vítima ela pensa em desejar, tenta desejar sair dessa atividade e ela é impedida pelo agente, tá? Nesse caso é um crime permanente. É um crime hediondo em todas as suas formas, é possível tentativa. Se o crime for praticado com finalidade de lucro, aplica-se a multa. O parágrafo 2º, ele pune o agente, que vai ter aí
conjunção carnal ou ato libidinoso com menor de 18 e maior de 14 anos, nas condições descritas no caput. Então, com finalidade de prostituição, na vida ali da prostituição, da exploração sexual. O proprietário e o gerente, como a gente viu, também respondem pelo crime. Nas figuras equiparadas dessa questão do proprietário ou gerente, é indispensável que eles saibam que a vítima é menor de 18 e maior de 14. E assim, na questão do gerente ou do proprietário, eles devem saber o que está acontecendo, a prática do crime nos seus estabelecimentos, porque senão nós vamos ter um direito penal, um direito penal objetivo. Se o agente desconhecer a condição da vítima, haverá erro de tipo, né, exclui o dolo da conduta. É um crime material. O parágrafo 3º traz um efeito da condenação. Como que funciona isso? Na hipótese do inciso 2 do parágrafo 2º, quando ele trata do gerente, do proprietário do estabelecimento, constitui efeito obrigatório da condenação a cassação da licença de funcionamento ou localização do estabelecimento. O proprietário ou o gerente responsável pelo local que está relacionado lá nas práticas do caput, lá na conduta do caput do artigo. Não é, pessoal, um efeito automático da condenação. Então, tem que constar da sentença condenatória, deve constar da sentença condenatória essa parte, né, da suspensão do funcionamento do local de forma fundamentada. Leitura obrigatória para conjugar com esse artigo que a gente está vendo, os artigos 226 e 234-A do Código Penal. Desculpa. Ação penal e pública incondicionada. O processo correrá em segredo de justiça. A lei diz que o processo correrá em segredo de justiça, então a lei não fala que o inquérito policial correrá em segredo de justiça, mas por uma questão de prudência, por uma questão de todos os ditames constitucionais que nós vemos aí, né, de proteção da vítima, é claro que na fase policial é, né, extremamente recomendável que haja esse segredo de justiça também, né, pessoal? Vamos agora analisar o artigo 218-C do Código Penal. Divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia. Artigo 218-C. É um tipo misto alternativo, ele tem várias formas de se configurar o crime. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda. Distribuir, publicar, divulgar por qualquer meio de comunicação, de massa, sistema de informática, sistema de telemática, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro de vulnerável ou que faça apologia ou induza sua prática, ou sem o consentimento da vítima, os mesmos verbos que nós vimos antes, oferecer, trocar, disponibilizar, vender, expor, sem o consentimento da vítima, fazer isso com cena de sexo, de nudez e pornografia, tá? A pena é de 1 a 5 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Então, a gente tem um crime subsidiário. Se não configurar crime mais grave, vai ser esse crime aqui do 218. A pena, a gente tem uma causa de aumento de pena no parágrafo 1º, que vai aumentar-se de 1 a 2/3, se o crime é praticado por agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com o fim de vingança ou humilhação. Claro que tem que se aumentar a pena quando o agente se aproveita da relação que ele tem de afetividade, de amizade, de intimidade com a vítima, né, pessoal? Parágrafo 2º traz uma exclusão da ilicitude. Não há crime quando a gente pratica as condutas previstas no caput deste artigo em publicação de natureza jornalística, científica, cultural ou acadêmica, desde que adote o recurso de impossibilitar a identificação da vítima, tá? Exceto com a prévia autorização dela. Se ela autorizar, caso ela seja maior de 18. Então, se ela tiver 18 anos, autorizar, né, essa questão de divulgação de qualquer tipo de cena dela, não tem problema, certo?
Protege, então, o crime a dignidade, a honra e a intimidade da vítima. É um crime bicomum, então sujeito passivo pode ser qualquer pessoa. Se a vítima for menor de 18 anos, poderá configurar crimes que são previstos no 241 do ECA, tá? 241 e 2.41 do Estatuto da Criança ou do Adolescente. Se a vítima manteve ou mantém relação de afeto com o autor, incide a regra do parágrafo 1º, a pena será aumentada, né? Então, é um crime de forma livre, é um crime doloso, é um crime formal, que é consumado simplesmente com a prática de uma das condutas descritas no tipo. Sempre analisar os crimes, esses crimes que nós estamos vendo neste capítulo, com o artigo 226 e o artigo 234-A do Código Penal. No parágrafo 2º, a gente tem uma hipótese de exclusão da ilicitude, tá? Conforme a pena aplicada a delito, é possível a suspensão condicional do processo e o acordo de não persecução penal, mesmo que se coloque se incida majorante. E, como eu disse, é um crime subsidiário, né? Então, se não houver, se o fato não constituir crime mais grave, você vai classificar o crime nos termos do artigo que nós estamos analisando. Seguindo o nosso Código Penal, a gente tinha o crime de rapto, que era previsto nos artigos 219 até 224, foi revogado por uma lei lá em 2005, 11.106. Agora, o artigo que nós vamos analisar é o artigo 225 do Código Penal, que ele trata da ação penal nos crimes dos capítulos 1 e 2, que são os crimes que nós vimos até agora. Procede-se mediante ação penal pública incondicionada nos crimes previstos nos capítulos 1 e 2 deste título, tá? Então, nesses crimes são os crimes contra a liberdade sexual e os crimes contra a vulnerável. A gente sabe, pessoal, que os crimes processados mediante ação penal pública incondicionada independem da vontade do ofendido, né? Então, independe da vontade da vítima, o titular do processo é o Ministério Público. No artigo 226 agora, a gente tem uma causa de aumento de pena e ele tem incisos nessa causa que nós precisamos ver. Onde eles se aplicam? Ó, artigo 226, a pena é aumentada. 1. De quarta parte, se o crime é cometido com concurso de 2 ou mais pessoas. Então, o mesmo crime é praticado no mesmo contexto em ações simultâneas por 2 ou mais pessoas. A segunda da causa de aumento da pena estatui que a pena é aumentada de metade se o agente é ascendente, descendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela. Então, a conduta do agente vai ser agravada porque ele vai ignorar laços familiares, ignorar a intimidade, ignorar relações que ele tem de confiança com a vítima. Então, vai aumentar a pena, certo? Importante lembrar aqui que essa causa de aumento, quando ela fala das questões de laços familiares, intimidade, não vai... Quando o juiz ou quando o aplicador de direito for utilizar essa causa, ele não pode utilizar as causas do artigo 61, inciso 2 do Código Penal. Por quê? Porque vai incorrer em bis in idem, tá? Os dois incisos do artigo 226, 1 e 2, eles aplicam-se a todos os crimes contra a dignidade sexual do capítulo 1 e 2. Agora vamos para o inciso 4, porque o terceiro foi revogado. Aumenta-se de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado. Estupro coletivo, mediante concurso de 2 ou mais agentes. Estupro corretivo, para controlar o comportamento social ou sexual da vítima. Essas duas modalidades de causa de aumento, elas só se aplicam nos crimes de estupro, tá? Não se aplicam nos outros crimes sexuais que a gente viu. No estupro corretivo, podem ser vítimas lésbicas, transexuais, bissexuais e indiscutivelmente uma conduta de ódio, de crueldade e de preconceito, certo? Pessoal, por hoje é só. Fiquem com Deus.
Se cuidem, respondam as questões no formulário que eu vou mandar para vocês na sequência. Sigamos em frente.